Meu nome é Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Minha fala de hoje será sobre filosofia da ciência. Esta nossa palestra faz parte dos grandes temas abordados em uma série criada pelo Núcleo de Educação à Distância da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. No final desta nossa conversa, você deverá conhecer o que é filosofia e ciência, suas relações e contradições, o mundo científico, cada coisa no seu tempo e lugar, leis e teorias científicas, explicar para prever, transitoriedade das teorias científicas, a filosofia investiga a ciência, caminhos da ciência, o reordenamento do mundo pela razão científica, a filosofia da ciência e a crise da ciência, a epistemologia contemporânea. Vamos fazer uma reflexão sobre o método científico e conhecer um pouco do Círculo de Viena. Em O Mito da Ciência, vamos estudar a sacralização do conhecimento científico e tentar responder à pergunta: e a ciência? Para quê e para quem? Vamos iniciar a nossa fala com o tema ciência e filosofia, suas relações e contradições. Para começar, o saber científico e o saber filosófico estão sempre em busca de explicar e compreender o mundo. A ciência procura ampliar ao máximo o conhecimento racional do homem. Nessa trajetória, ela se desenvolve investigando setores específicos da realidade que constituem as diversas áreas especializadas das disciplinas científicas, como a física, a matemática, a química, a biologia, a astronomia. O saber científico, em última análise, não se opõe ao saber filosófico. O que os diferencia é, sobretudo, uma questão de enfoque. A ciência interessa-se mais em resolver problemas específicos, delimitados, enquanto a filosofia alcança uma visão global, harmônica e crítica do saber humano. Quanto maior a visão em profundidade, menor a visão em extensão. A tendência da especialização é conhecer cada vez mais de cada vez menos, nos ensina o filósofo brasileiro Rubem Alves. A palavra ciência vem do latim scientia, que significa sabedoria, conhecimento. Podemos dizer, de modo bem simples, que a ciência se caracteriza pela busca de conhecimento sistemático e seguro dos fenômenos do mundo. Um dos objetivos básicos da ciência é tornar o mundo compreensível, proporcionando ao ser humano meios de exercer controle sobre a natureza. Assim, desenvolvendo uma visão positiva da ciência, Bronowski afirma que, através do conhecimento científico, o homem domina a natureza não pela força, mas pela compreensão. Mas será isso possível? O filósofo alemão Nietzsche já dissera que não. Para ele, não é natural e pacífico conhecer a natureza. O conhecimento se dá através da força e da dominação, isto é, todo conhecimento implica poder. Sobre essa relação entre ciência e poder, Horkheimer e Adorno diriam, tempos depois: o ditador trata o homem como o homem trata a natureza. Ele os conhece para melhor os controlar. Assim, nessa visão negativa da ciência, a insaciável sede de conhecimento transformou o mundo num inferno tecnológico e causou certa regressão dos valores humanos. Cabe, portanto, ao filósofo refletir sobre essa ambiguidade da ciência, suas pretensões, suas possibilidades, seus acertos e seus erros, buscando compreender algumas questões, como, por exemplo, qual a especificidade do saber científico, quais as condições e limites desse conhecimento, qual o sentido da ciência, qual o valor da ciência para a vida humana e quais os limites da atividade científica. Vamos agora ver o que o método científico é. Cada coisa no seu lugar e tempo. Comumente pensamos que o conhecimento científico se alcança através de um método científico. Mas o que é um método científico? É o modo de proceder dos cientistas ao conduzirem suas investigações envolvendo um núcleo comum de atividades que costuma ser chamado de método científico. O método científico apresenta, de modo geral, uma estrutura lógica
que se manifesta nas etapas a serem percorridas para a solução de um problema. Vejamos um esquema básico dessa etapa: enunciado de um problema, formulação de hipóteses, testes experimentais da hipótese e a conclusão. Vamos explicar agora uma a um cada tópico. Vamos para o enunciado de um problema. Observando os fatos, o mundo, o cientista anuncia um problema que o intriga e que ainda não foi explicado pelo conjunto de conhecimentos disponíveis. Nesta etapa, o cientista deve expor seu problema com clareza e precisão e procurar todos os instrumentos possíveis para tentar resolvê-lo. Aí vem a formulação da hipótese, que é tentar solucionar o problema. O cientista propõe uma resposta possível, que constitui uma hipótese a ser avaliada na sua investigação. Isso significa que a hipótese é uma resposta não comprovada, que deve ser testada cientificamente. E vem os testes experimentais da hipótese. O cientista testa a validade de sua hipótese, procurando investigar as consequências da solução proposta. Essa investigação deve ser controlada por ele para que o fator relevante previsto na hipótese seja suficientemente destacado na decorrência do fator problema. A conclusão, o cientista conclui a pesquisa científica, confirmando ou corrigindo a hipótese formulada e testada. O método científico não é receita infalível. Esse método não pode ser visto como receita rígida de regras, capaz de garantir soluções para todos os problemas. Nunca existiu essa receita única, pois método científico não é conjunto fixo e estereotipado de atos a serem adotados em todos os tipos de pesquisa científica. O que chamamos de método científico consiste na preparação de uma estrutura lógica de ações, frequentemente utilizada nas pesquisas científicas, mas, por si só, não é suficiente para garantir o êxito desses empreendimentos. O resultado satisfatório de uma pesquisa depende de amplo conjunto de fatores que abrange desde a natureza do problema a ser pesquisado até os recursos materiais aplicados na pesquisa e depende, sobretudo, da criatividade e da inteligência do pesquisador. E as leis e teorias científicas? Elas explicam para prever. Analisando os numerosos fatos, percebemos a ocorrência de fenômenos regulares, como, por exemplo, a sucessão do dia e da noite, das estrelas do ano, o nascimento dos seres vivos, a atração dos corpos em direção ao centro da Terra, etc. Para conhecermos a ocorrência de regularidades, devemos observar os fenômenos semelhantes e classificá-los segundo suas características comuns. Ao examinar regularidades, a ciência procura chegar a uma conclusão geral que possa ser aplicada a todos os fenômenos semelhantes. Através desse processo, ela procura formular leis científicas. Nesse sentido, as leis são enunciados generalizadores que procuram apresentar relações constantes e necessárias entre fenômenos regulares. As leis científicas desempenham duas funções: resumem uma grande quantidade de fenômenos regulares, favorecendo uma visão global do seu conjunto, possibilitam a previsão de novos fenômenos que se enquadram na regularidade descrita, e as leis costumam fazer parte de uma teoria científica que especifica a causa ou o mecanismo subjacente tido como responsáveis pela regularidade descrita na lei. Portanto, a teoria tem como objetivo explicar as regularidades entre os fenômenos deles e fornecer uma compreensão ampla. Costuma-se dizer que explicar e prever constitui a função fundamental das leis e teorias científicas.